Olá, meu nome é Rubens Musi e eu quero trazer para vocês um vídeo especial nesta semana de Natal, dividido em duas partes, sobre a vida de um homem que buscava a consolação do seu país. Inscreva-se e participe. Seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu quero contar a história de um homem que estava num contexto sociopolítico e religioso complexo. Em Lucas capítulo 2, versos 25, é um dos cânticos da anunciação da vinda de Jesus, contando a história de Simeão, um homem que é acendido pela luz do Espírito na sua consciência. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, o Espírito Santo estava nele. Foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria sem ver o Cristo, o Filho do Senhor. E pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais estavam trazendo Jesus para a apresentação. E conforme requeria o costume da lei, Simeão, naquele momento, tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. E assim o contexto desse texto fala desse homem, gente como a gente, num contexto sociopolítico e religioso complexo. Simeão, o texto fala, era justo e devoto. Isso quer dizer apenas que ele se conduzia de tal forma com a conduta dos valores israelitas. Ele era justo e para com Deus era um homem piedoso, era um homem que buscava fazer a vontade de Deus. Essa expressão é comum no Novo Testamento. Você vê em José, o esposo de Maria, você vê em Maria, a própria Maria, o próprio Zacarias, Isabel, são descritos como pessoas justas, devotas. Não nos esqueçamos também de José de Arimateia. Portanto, era gente como a gente, que buscava a espiritualidade, que buscava uma dimensão transcendental nesse momento, buscava consolo para a sua nação. Esse homem esperava o consolo de Israel, o consolo de um povo, o consolo de uma nação. E eu fico pensando o que significa o consolo de uma nação, de um povo, nos dias de hoje. As condições de Israel eram precaríssimas no tempo em que Jesus nasceu em Belém. Pense, por exemplo, no desejo de independência econômica que eles queriam, na perda da sua liberdade pessoal, religiosa, política como nação, no cruel rei Herodes, na degeneração da religiosidade, que passa a ser completamente focada no modelo legalista, moralista, descrito pelos fariseus e escribas, e muito comum nos dias de hoje, no mundanismo dos saduceus, no silêncio da voz profética, em toda aquela obscuridade, degradação, desespero. Haviam homens e mulheres que estavam buscando com sinceridade a consolação de Israel. E eu fico pensando o que seria a consolação para nós hoje, o consolo do Espírito nesse momento pós-peste, pós-pandemia, pós-eleições. Qual é o tipo de consolo que nós precisamos no momento das crises que vivemos? Nós precisamos desse consolo do Espírito. Eu uso, por exemplo, a expressão do Adam Tooze, quando ele fala de uma policrise. Vivemos em tempos de policrise. Essa policrise é uma ocorrência simultânea de várias crises sistêmicas, de instabilidade financeira, de entraves no comércio internacional, de implicações da pandemia de Covid em nível municipal, estadual, federal e global, a degradação do meio ambiente, a instabilidade climática, a erosão de regimes democráticos, guerra na Europa sob ameaça nuclear. Todas essas crises se interagem, põem em equilíbrio essa equação crucial, esse equilíbrio da natureza do nosso planeta Terra. Como nós podemos viver o pós-Pentecoste nessa pós-pandemia? Como é que nós podemos viver influenciados pelo Espírito, no Espírito, movidos pelo Espírito Santo de Cristo nesses dias difíceis que passamos? Como o Espírito Santo pode acender essa luz de vida, de vitalidade dentro de nós? Eu creio que esse é um dos textos, essa é uma das canções que anunciam a chegada de Jesus Cristo. Nós experimentamos Cristo, nós experimentamos Deus em todas as coisas, em todas as dimensões. E esta cena do Evangelho de Lucas, ela mostra a revelação do Espírito, naquele que não morreria antes de ver o Cristo de Deus.
Simeão, então, é movido pelo Espírito Santo, vai ao templo na hora exata em que José e Maria estavam levando Jesus para apresentá-lo segundo os costumes da lei. E literalmente o texto fala que ele estava no Espírito Santo, e é isso que nós precisamos hoje. É aquela mesma frase usada em Apocalipse para descrever, por exemplo, a construção das visões de João, em que parece que ele sai da sua alma. Na verdade, a alma do vidente sai do seu corpo por um momento, é liberto das algemas do tempo e do espaço, e num elevado estado de êxtase ele experimenta algo diante de Deus, ele vê a história da humanidade, ele vê o futuro. Agora, aqui em Lucas, me parece que o significado é inteiramente diferente. Simeão está plenamente consciente do que se passa ao seu redor, do que está acontecendo no templo, daquele momento em que as pessoas estão reunidas para apresentar suas crianças, seus filhos, e nós não estamos sozinhos. Eu acho que essa é uma questão importante para nós avaliarmos neste final de ano. Nós somos pessoas movidas, influenciadas, orientadas, direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Há momentos em que parece que nós nos esquecemos do Espírito. Sempre houve um certo esquecimento dessa pessoa, da Trindade entre nós. Eu venho de origem protestante tradicional, presbiteriana, e eu confesso que desde os 13, 14 anos eu comecei a buscar algumas experiências no Espírito Santo. Participei de certas reuniões underground que buscavam em jejum e oração nas madrugadas uma presença mais forte do Espírito Santo, como a gente via em grupos mais pentecostais. Mas há um apelo ao nome do Espírito, consequentemente em igrejas mais pentecostais, mas será que isso está levando ao êxito? Será que o falar do Espírito hoje é algo que realmente é vital na vida dos cristãos? Traz vitalidade na espiritualidade que nós chamamos de espiritualidade cristã? Me parece que com o passar do tempo, o Espírito Santo se torna algo esquecido dentro de nós, na nossa fé, na nossa vitalidade, na nossa vida, na nossa energia. E esse risco continua em todo o movimento cristão. Uma negligência, uma incompreensão, um distanciamento, um esquecimento ao Espírito Santo de Cristo que está entre nós no Natal. E esse esquecimento acontece frequentemente pelo mistério dessa interioridade do Espírito em nós, dessa subjetividade do Espírito. Como é que o Espírito Santo de Cristo age em nossa mente, em nossos sentimentos, em nossa vontade? Será que nós conseguimos perceber a sua influência, sua voz interior no meio de tantas vozes dentro do nosso inconsciente, da nossa experiência, dentro de tantas vozes que dizem que é a voz de Deus? Será que nós conseguimos perceber o ruar de Deus? A ruar é a palavra literal do hebraico, esse sopro de Deus, essa força vital da criação. Pelo ruar, todas as coisas foram feitas. Pelo ruar de Deus, tudo acontece. Ele está presente em todas as coisas. É a presença de Deus. O Novo Testamento chama do pneuma. O pneuma, no grego, esse espírito, esse sopro, essa vitalidade, essa brisa que está entre nós, esse vento de Deus Criador, está agora no próprio Filho Jesus, no próprio Cristo. Toda a presença de Deus em nosso meio é um pneuma, é um ruar. Não é simplesmente uma qualidade da nossa própria experiência, não é simplesmente uma qualidade da nossa própria experiência humana. Ele é uma pessoa, a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo dentro de nós. Não é uma pessoa inferior ao Pai e ao Filho. Ele tem intelectualidade, ele tem emocionalidade, ele tem vontade própria, ele intercede, ele sente, ele influencia, ele se move, ele revela. É isso que a gente percebe nesse texto. É um ser vivo integral, que age na nossa interioridade. Ele é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um ser vivo integral, que age no nosso corpo, age na nossa interioridade, traz vitalidade através de sons, vozes, ideias, pensamentos, sentimentos. Ele está em nós. Este é um mistério, nós não estamos sozinhos. A consolação de Israel, a consolação do Brasil, a consolação da nação vem pela presença do poderoso Ruá de Deus, o poderoso Espírito de Cristo em nós. Esse Deus soberano habita em nós. É isso que nós vemos nesse texto. Esse Deus se movendo, influenciando, agindo, orientando. No caso específico desse texto, Simeão, ele vai ao templo, olha para Jesus, toma Jesus nos braços, eleva as mãos, louva a Deus e fala de sentimentos e pensamentos que a sua alma experimenta, de sentimentos de alguém que olha para Deus e vê que as profecias de Deus se cumprem,
E este cântico de Simeão, ele segue o mesmo ritmo dos cânticos de Isabel, o cântico de fé de Maria, o cântico de esperança de Zacarias. Agora esse cântico alegre de Simeão toma nos braços esse bebê e fala: a salvação está entre nós. A salvação que Deus prometeu está entre nós. E esta salvação agora se estende a todos os povos. Se estende não apenas aos judeus, se estende àquilo que ele chama do mundo gentílico, dos gentios, aqueles que pertencem a todos os povos, raças, tribos e nações do mundo inteiro, inclusive os brasileiros. A palavra agora é visível nesse texto como sendo importante, não é apenas um verbo de transição dizendo que ele está se despedindo, que ele vai morrendo. Quer dizer que a salvação é agora, é presente, é para nós. E em linhas claras, esse texto mostra um Deus absoluto que traz a presença do seu Filho, esse homem que representa a gente, que agora tem confiança nesse menino Jesus e se rende a Deus, porque a sua promessa se cumpre e agora ele viveu o suficiente para saber que o Messias está entre nós. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo é o Messias. Por isso nós temos que levar esse vento do Espírito, esse ruá a sério. E ele fala sobre isso no texto, ele é um soberano Deus. É um vento do Espírito, não é uma brisa simples, mas um vento soberano que está mudando frequentemente os destinos da civilização. É um vento misterioso, forte como uma tempestade, incontrolável como um furacão. É o vento de Deus trazendo salvação, se apoderando. Então, nesse sentido, não é simplesmente uma poesia de Natal, uma figura de linguagem que nós temos que trazer nesse momento para a consolação do nosso país. Precisamos desse Espírito Santo de Cristo para a sobrevivência, para a existência da humanidade pós-pandemia. Precisamos desse Espírito como a condição fundamental para o consolo da nossa nação. A gente não pode esquecer que Deus está agindo entre nós pelo Espírito. Nós precisamos reconhecer que o Espírito de Cristo é a força motriz, é a energia de Deus, é a água da vida, é a fonte de vida que está presente em todos nós, Ao mesmo tempo, misteriosamente, ele está presente dentro da nossa própria experiência, naquilo que pensamos, sentimos, agimos na totalidade. Por isso, olhemos para o nosso interior e percebamos aquilo que o Espírito Santo está tentando revelar dentro do nosso coração. Ele é o mesmo Espírito dos grandes profetas Elias, Eliseu, Samuel, Davi. Ele traz consolo, ele consola. Esse é o Espírito de Deus. O próprio Jesus fala sobre isso naqueles dias. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar esses quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, em pôr em liberdade os algemados e trazer, apregoar o ano aceitável do Senhor e a vingança do nosso Deus. E para consolar todos os que choram e a pôr em liberdade aqueles que estão em Sião de luto, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados para o Senhor, para a glória de Deus. Isaías capítulo 61, versos 1 a 3, escreve esse espírito do profeta. Portanto, para concluir esse vídeo, nós temos que lembrar que o Espírito veio trazer consolo da salvação. E o consolo da salvação, ele descreve como sendo luz e glória. Luz, porque é o verdadeiro conhecimento de Deus diante das trevas que nos cercam. Cristo é a luz do mundo. Glória, o Shekinah de Deus, é a nuvem de luz. As qualidades de Deus que se juntam, que são percebidas na sua presença. Deus está presente. O Espírito é a presença especial prometida de Deus, o Espírito em nós, morando em nós, nós sendo agora o santuário, o templo. Esse Espírito que habita em nós veio nos trazer possibilidade de um novo nascer, de sermos uma nova criatura, de termos uma nova vida, de sermos filhos amados do Pai, irmãos e irmãozinhos, irmãzinhas de Jesus, e Ele vem cuidar de todos os detalhes. Ele está aqui entre nós, sarando, curando nossa alma, restaurando o nosso coração. Essa é a consolação de Israel, do Espírito Santo, o Messias, o Consolador que traz consolo, que vai restaurando. É o povo de Deus que recebeu a presença do Espírito. Por isso, a nossa espiritualidade, na verdade, é muito mais essa vitalidade, essa água viva, essa vida divina de Deus inserida dentro de nós, em Cristo, transbordando aquilo que o próprio Jesus fala em rios de água viva. Jesus Cristo
é o nosso consolo. O Espírito de Cristo é aquele que pode trazer sentido à nossa nação, luz e glória ao nosso país. No próximo vídeo, entretanto, nós veremos que essa consolação que Simeão prega, profetiza, é também uma consolação de juízo e justiça, causa quedas e levantamentos e contradições. E por isso, o próprio José e Maria ficaram atônitos, perplexos diante dessa visão, daquilo que os pastores já haviam falado sobre Jesus, agora eles estão atônitos, perplexos. Por quê? Assista a isso na próxima semana, na continuidade desse vídeo especial de Natal. Deus abençoe, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo.